quando a gente vai falar de planejamento e orçamento, a gente não pode parar só aqui, ó. Não vou ler na LRF só essa parte, porque isso aqui seria bastante teórico, né? Ah, a LRF diz que isso aqui é da LOA. Então quer dizer que tudo que tem para frente não tem a ver com a LOA? Não. Só quer dizer que essa parte aqui da LRF tem a ver com a construção do projeto da lei orçamentária em si, com a LOA em si. Mas os outros pontos são fundamentais para que a gente possa construir a LOA e a LDO atendendo o parágrafo primeiro da lei. Caso você queira definitivamente se aprofundar no estudo tanto da questão legal quanto, né, das questões normativas de maneira geral de planejamento e orçamento, você vai precisar se embrenhar, se aprofundar na leitura, no estudo desses materiais, por exemplo, tá? Em termos de atos normativos. Então, ó, Constituição Federal, artigos 165, 166, 167, 168, são todos artigos da Constituição Federal que vão trazer nuances sobre planejamento. Às vezes sobre o planejamento em si, às vezes já sobre aspectos de execução desse planejamento. Mas são assuntos relacionados, naturalmente que entendendo sobre a execução, né, regras de execução do planejamento e do orçamento, a gente fica mais apto para poder elaborar o planejamento e o orçamento. Quando eu entendo da regra da execução, eu entendo naturalmente de como elaborar um planejamento que fique mais em linha, mais aderente com aquilo que me é exigido na execução. Eu quero acreditar que faz sentido o que eu te falei agora. Depois, a LRF, fundamentalmente nos artigos iniciais, que vai trazer aqui o próprio parágrafo primeiro, trazendo para nós a obrigatoriedade de que esse planejamento, né, ele seja bem elaborado, porque ele vai trazer essa responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe uma ação planejada. Então, ele vai trazer como uma premissa o planejamento dentro da LRF. E nos artigos iniciais, por exemplo, aqui, ó, no artigo 4º, ele vai trazer regras, né, instruções sobre a LDO. Depois ele vai trazer mais para baixo, ó, a partir do artigo 5º, questões sobre o orçamento, sobre a lei orçamentária anual, tá? Mas não para por aqui. Por exemplo, aqui, ó, no artigo 8º, no artigo 9º, ele vai trazer questões que não são necessariamente sobre LDO e LOA, mas que, né, referindo-se já à execução desse planejamento e desse orçamento, também são importantes. Né? Ele vai trazer aqui observações sobre a publicação da programação financeira, do cronograma de desembolsos, que não faz, que é uma parte que vem depois da elaboração do orçamento, mas está conectado. Vai comentar sobre as metas de resultado primário e nominal, que fazem parte dos anexos da LDO. Então, existem conexões. E você vai entender também o seguinte, que dentro da LRF, né, nós temos diversos artigos, né, que vão trazer, por exemplo, os limites de gasto com pessoal, questões de renúncia de receita, de operações de crédito. Ela vai ter vários dispositivos que, nós entendendo, a gente vai trazer para um contexto de planejamento, porque essa ação planejada e responsável, ela deve ser realizada com base no entendimento geral da legislação. Então, sabe, essa discussão nossa aqui, ela sempre vai vir carregada disso. Ó. Ela vai vir carregada inicialmente de instruções que vão trazer para mim e para você um contexto um pouco mais fundamental e prático sobre como elaborar as peças, PPA, LDO e LOA, os seus anexos, como deve ser a estrutura, e tudo isso é muito válido. Só que a gente não pode desprezar o conhecimento da LRF de maneira geral, por exemplo, da própria Lei 4.320, quando ela versa sobre a execução orçamentária, porque, vou repetir, entendendo da execução do orçamento, entendendo das regras fiscais, a gente aperfeiçoa o processo de planejamento, porque traz essa visão prática do dia a dia, da execução, antecipando essa etapa, né? E aí eu já planejo de maneira que a minha execução depois fique bem aderente ao meu planejamento. Então são coisas muito conectadas. Agora é claro que, presta atenção, se eu for,
ensinar para vocês aqui de maneira introdutória, incipiente, assim, inicial, planejamento e orçamento, repassando com vocês todos os conceitos da LRF da 420, nós não vamos sair dessa discussão, né? Então, aqui, nesse momento, a gente faz essa discussão sobre esses primeiros passos para você entender planejamento e orçamento. E à medida em que a gente avançar, discutindo outros assuntos mais para frente, você mesmo vai conectando as peças, né? Você mesmo vai tendo esse entendimento. É importante eu fazer essa digressão e comentar isso com vocês, para que fique tudo muito claro, sabe? Que quando a gente vai falar de planejamento e orçamento, a gente não pode parar só aqui, ó. Não vou ler na LRF só essa parte, porque isso aqui seria bastante teórico, né? Ah, a LRF diz que isso aqui é da LOA. Então quer dizer que tudo que tem para frente não tem a ver com a LOA? Não. Só quer dizer que essa parte aqui da LRF tem a ver com a construção do projeto da lei orçamentária em si, com a LOA em si. Mas os outros pontos são fundamentais para que a gente possa construir a LOA e a LDO atendendo o parágrafo primeiro da lei, ou seja, para poder representar uma responsabilidade fiscal através de uma ação planejada. E aí eu tenho que ter esse conhecimento mais avançado. A Lei 4.320, que é a legislação que vai trazer, digamos assim, maiores detalhes sobre o orçamento, sobre a apresentação do projeto de lei do orçamento, então a 420 como a lei que traz mais pormenores sobre essa questão. A 420 ela não traz orientações sobre LDO, sobre PPA, né? Mas sobre o orçamento ela vai trazer muitos detalhes. Então, sobre o orçamento, sobre o projeto de lei do orçamento, sobre as receitas, sobre as despesas, sobre a própria execução orçamentária. Então, a Lei 420 é indispensável a leitura completa. Assim como a LRF também já instrui vocês a lerem por completo, leia inteiro. E a Constituição Federal, nessa questão de planejamento e orçamento, vou repetir, fundamentalmente artigo 165, 166, 167 e 168, como sendo os principais. As portarias que eu já citei e o que vai complementar o entendimento de vocês sobre a questão de planejamento e orçamento, para vocês se aprofundarem. Os próprios manuais, lembra que eu já citei com vocês também, só para poder reforçar. Muita coisa prática que a gente vai aprender sobre planejamento e orçamento vão vir dos manuais dos tribunais de contas. Nem todos têm, mas se o seu tribunal tiver, recomendo. Eu mesmo aprendi muita coisa prática de planejamento e orçamento através do manual do Tribunal de Contas de São Paulo, porque a legislação ela acaba sendo muito vaga em relação a isso, a te permitir entender de maneira prática o PPA, a LDO e a LOA. Traz muitas questões ali difíceis de conectar, às vezes, com a realidade. Né? Os manuais de planejamento não, já vão trazer um pouco mais de detalhes, muitas vezes trazem os modelos dos anexos que vocês deveriam elaborar. Então, vai complementar esse estudo os manuais de planejamento e também conhecer outras referências, né? Como o próprio PPA do governo federal, ou, no caso do que a gente está fazendo aqui, observando os anexos, as leis de planejamento dos municípios, né? Estou usando aqui do município de Taió. Quando a Constituição Federal fala sobre os orçamentos, né, nota que ela nem trata aqui o contexto de planejamento, ela traz sobre os orçamentos a discussão. E a Constituição Federal vai estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais como leis de iniciativa do Executivo. Isso aqui já é um ponto importante para nós, porque a gente vai entender que o Poder Executivo ele assume a responsabilidade por conduzir o processo, ele assume essa iniciativa, não quer dizer que o Legislativo não vá participar, que os demais poderes e órgãos não vão participar, nem mesmo a sociedade, porque a sociedade também é chamada a participar do processo de construção do planejamento e do orçamento, né? Através do orçamento participativo. A LRF vai trazer para mim e para você essa obrigatoriedade de incluir a sociedade nesse processo. Só que o executivo é quem vai encabeçar essa questão. Ele vai liderar esse movimento. É de iniciativa do executivo estabelecer esse planejamento. Né? Então, eles que vão conduzir
a responsabilidade principal é do executivo, tá? Como diz o ditado, cachorro que tem dois donos morre de fome. Então, quem tem que fazer? O executivo. O legislativo participa, os demais poderes e órgãos também. E aí ele vai propor o plano plurianual, a LDO e os orçamentos anuais que a gente já discutiu nas últimas semanas juntos aqui. Depois, a lei que, aí ele aqui ele vai começar a trazer um pouco mais de detalhes sobre cada uma das peças, né? Como eu falei, não vou repassar e ler todos os artigos e parágrafos da lei, porque são muitos, é bastante extenso e tem muitos detalhes que talvez vão te trazer mais confusão do que clareza nesse momento. Então, vou comentar assim dos principais e a gente vai fazer aquele link na prática, como é que a gente observa a aplicação da legislação, para você fazer essa conexão. Então, aqui ele vai trazer no parágrafo primeiro da Constituição. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Aqui ele traz para o plano federal, mas a gente aplica nos estados, nos municípios também. Essa questão regionalizada tem muito a ver definitivamente com as regiões. Pensa no PPA do governo federal. Nós temos as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Então, esse plano tem que trazer de maneira regionalizada os programas, as ações, os investimentos, aquilo tudo que vai ser feito em prol da população. Então, faz de forma regionalizada, inclusive para que nós possamos trazer uma concepção de desenvolvimento mais igualitário, para não ficar, sabe, as ações concentradas muito numa região, menos em outras, de maneira que a gente veja mais desenvolvimento para cá ou para lá. Então, regionaliza para ter essa visão realmente mais regional e poder verificar se a gente está cumprindo esse objetivo de trazer mais equidade para o desenvolvimento do país como um todo. Dessa mesma forma, a gente deveria avaliar no município. Então, você elaborar. É claro que no município pequeno, essa discussão ela acaba sendo um pouco inócua ou sem sentido. Você fala, cara, como é que eu vou pegar no município de 3 mil habitantes, 5 mil habitantes, 10 mil habitantes e dividir ele em regiões? Não tem nem geografia para isso. Então você faz o PPA para o município de maneira geral, não faz sentido ficar regionalizando. Mas para um município maior, para um estado, para a União, faz total sentido regionalizar. E aí você tem regiões norte, sul, né, o leste, oeste, e você vai distribuindo as ações assim. As diretrizes, como se fossem os princípios, né, quais são as veredas, o que, que esse planejamento vai ter como diretriz, como direcionamento, os objetivos e as metas. Então você estabelece o objetivo, o que, que eu quero alcançar com esse planejamento, e isso aqui vem sempre muito carregado de questões políticas, de planos de governo, de promessas de campanha, de outros planos nacionais, né, de educação, de saúde, de assistência social. Então, vem esses objetivos sempre levando muito em conta, ou deveriam levar em conta, essas nuances. E as metas, aquilo que eu quero alcançar em termos quantitativos, em termos financeiros. Para as despesas de capital, que seriam as despesas de investimento, nós vamos aprender juntos também o que são as despesas de capital. E as outras despesas, ó, e outras delas decorrentes. E as relativas a programas de duração continuada. Sabe? É importante a gente entender que, por muito tempo, e até hoje, é claro, né, pela interpretação desse artigo, a gente é levado a entender que o PPA ele deveria ter apenas a inclusão das despesas de capital, dos investimentos, e não fariam parte do PPA todas as despesas, sabe? Então, muitas vezes a gente acaba caindo nessa discussão. Ora, o que, que deve fazer parte do PPA? O que, que não faz parte do PPA? E por interpretação desse artigo, se você for ver ele ao pé da letra, você colocaria os investimentos e as despesas que decorrem desses investimentos. E também as despesas relativas a programas de duração continuada, aqueles programas de tempo indeterminado, programas que eu estou sempre entregando, sempre realizando. O que, que não seria de duração continuada? Diferente de duração continuada, seria um programa muito pontual, sabe? Uma ação muito específica, que tem um início, um meio e um fim já pré-estabelecido. Vou fazer, por exemplo, a construção de, de uma unidade de saúde.
sabe? Não é um programa de duração continuada, a construção em si, porque é um projeto, né? Tem início, tem meio, tem fim, tem data para começar, tem data para acabar, teoricamente falando. Mas, naturalmente, que se eu estou falando de construir uma unidade de saúde, ela é uma despesa de capital. Então, ela já faria parte do PPA, entende? Então, quando você vai analisando de maneira mais prática, a gente vai entendendo, pelo menos essa é a minha leitura, né? De que o PPA ele vai ter todas as despesas, até para ficar mais prático. Não dá para ficar fazendo diferença entre o que vai para o PPA e aquilo que não vai. A gente acaba colocando lá tudo. Até porque, se eu for pensar, a gente for filosofar sobre isso, todas as despesas que nós temos no município, né? Posso estar cometendo um pecado aqui ao generalizar, dizendo que todas, mas poxa, para mim faz muito sentido que as despesas de maneira geral, todas elas decorrem de algum investimento que a gente fez em algum momento. Então, se eu fiz um investimento na construção de um bem, como decorrência daquela construção, eu vou ter gastos com energia elétrica, com internet, com manutenção. Né? Se eu fiz um investimento para expandir uma ação governamental, eu tive que contratar pessoal. Então, na prática, nos municípios pelo menos, os de menor porte, pelos tribunais de contas que eu conheço, na prática, todas as despesas fazem parte do PPA. Não tem nenhum tipo de acepção. Tudo bem? Então, para fazer um comentário mais prático em relação a esse parágrafo. Tá? Ao estabelecer o PPA, a gente vai perceber, por exemplo, que ele vai ser organizado, como eu já tinha apresentado na semana retrasada, na aula passada, mas vou mostrar de novo, né? A gente vai organizar essas entregas do PPA através de programas, de ações, objetivos e metas. Então, como é que a gente materializa esse parágrafo da Constituição? Ele é materializado assim, nessa visão mesmo. Então, eu estabeleço objetivos para esse programa, né? Eu crio o programa, dou um nome para o programa número um, processo legislativo, ele tem objetivos, tem um público-alvo, as pessoas que eu quero alcançar com aquele programa, as diretrizes, né? Quais serão as veredas, assim, o que a gente vai levar em consideração para fazer a ação, e aí ela vai vir encarregada de metas, olha aqui, ó, metas físicas, metas financeiras. Então, a gente materializa esse artigo da Constituição Federal através dessa construção, né? Através aqui da construção do programa e da ação, com os descritivos mesmo, objetivos e das metas. Aí é claro, né? Numa etapa que antecede a visualização desse material, desse anexo, nós temos que ter toda uma discussão, né, uma discussão interna e externa que traga essa comprovação de que esses objetivos e metas foram concebidos de maneira a regionalizar as ações que a gente está entregando. Né? Então a gente tem que comprovar por A mais B que o que a gente está vendo aqui, na letra da lei, definitivamente vem de encontro com o plano de governo, as promessas que foram feitas, e está alinhado aos planos nacionais de maneira geral, como eu falei, de educação, de saúde, de assistência e outros planos nacionais que a gente tenha, com as demandas e as necessidades que a sociedade possui através da representação pelo legislativo. Então, tem uma série de outras questões práticas que a gente vai comprovar através, naturalmente, desse alinhamento. Mas, em termos práticos, o que a gente vai ver é isso aqui, o anexo do PPA trazendo os programas, as ações, objetivos, metas, diretrizes para poder materializar essa situação. A LRF, ela não traz informações aqui, ó, tá vendo? Sobre planejamento. Né? O artigo sobre o PPA ele foi vetado, então não tem mais detalhes. Na LRF também não tem detalhes na Lei 4.320. Onde é que você vai encontrar detalhes que vão, né, nos remeter para essa construção do planejamento? Nos manuais de planejamento e nessas referências que a gente vai pegando, como a do governo federal, do governo dos estados, né, dos materiais aqui, como as portarias que eu mencionei. Vão trazendo também detalhes para encorpar como a gente vai construir esse processo.